Deus seja louvado. Iniciamos este santo culto a Deus para a ordenação de servos ao ministério de ancião e diácono, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos chamar um hino. Querida Irmandade, é do conhecimento de todos que Deus prepara a ordenação de 6 irmãos ao ministério de ancião e 2 para o ministério de diácono. O Senhor preparou uma ordenação assim com diversos irmãos, para também, irmãos, facilitar a vida também dos que ordenam, que as corridas dos mais antigos estão também bastante grandes para todos os lados. E às vezes até as próprias famílias podiam dizer, ou podem dizer, devia ser um outro dia, um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas isso também sobrecarrega não só a própria Irmandade, o Ministério da Obra, que tem prazer de estar e também tem que atender, que nós estamos em pleno atendimento da Santa Ceia, e que a Santa Ceia estão sendo realizada já no sistema novo, que é tomado no copinho. Isto, irmãos, foi uma benção muito grande para a Irmandade, esta maneira de servir. Se não houvesse essa guia de Deus de se servir em copinhos individuais, certamente não poderíamos tomar a Santa Ceia. Mas como Deus preparou nos copinhos individuais, eu creio que ainda tem algum que resiste. Mas os que resistem deviam apresentar isso aqui. Apresenta o teu argumento dentro da palavra, por não dizer que é contra. Pode dizer que é contra, mas dentro da palavra. Porque a palavra nos dá toda a condição de servir a Santa Ceia em copinhos menores. Além de ser favorável à saúde e muitos males que poderiam sobrecarregar, como a hepatite B, como outras contaminações, e como nós éramos já criticados pelas autoridades do governo e também irmãos nossos, conhecedores das moléstias que pode ter contaminação, entraram na justiça e foram perante o juizado com uma liminar para tomar a Santa Ceia em cálice individual, porque tinham medo da contaminação. Veja que situação, uns não aceitando. Agora outros que estão ainda, pode ter alguém aqui, e pode ter até algum do ministério, no ministério que às vezes diz, não, eu não concordo. Mas mostra por que você não concorda dentro da Escritura. Conversa que eu acho, até agora você não achou nada. É só porque quer ser contra ou ser diferente. E nós temos que falar nesta ordem e desta maneira para aqueles que resistem o que é verdade. Então, irmão, esta parte, os irmãos pegam aqui o copinho, venha lá, vem uma bandeja, as pequenas copinhas de aqueles de cafezinho bem pequenininho, vem trazendo, põe, enche, a pessoa toma, devolve, pronto, não tem contaminação. Ninguém pôs a boca. E assim está sendo feito. Ficou rápido, mais rápido do que era antes, entendeu? E a Irmandade glorificando a Deus. Isto já foi mostrado a diversos irmãos há muitos anos, que esta coisa haveria de acontecer. Agora, já enfrentei, já conversei com alguém que diz, mas isso é uma tradição de 100 anos. A tradição de 100 anos deve ser mantida? Deve.
E tem tradição de mais de 100 anos, 200 anos, 300 anos. Vamos pôr uma pequena tradição. Há pessoas que cuidam do dente. Os dentistas de antigamente eram os práticos, os autodidatas que conheciam alguma coisa sobre extrair o dente e tiravam. Então, o irmão acha que é tradição, então vai arrancar o dente também sem anestesia. O irmão acha que é tradição, vai operar sem anestesia. O irmão acha que tradição antigamente era andar a cavalo, vai daqui a cavalo a Belo Horizonte. É tradição. Agora, uma coisa que ilumina, que evita mal, males, doença, como pode? Não tem cabimento, irmão. Nós temos que acompanhar a medicina. Temos que acompanhar. Falamos agora dessa parte da Santa Ceia, eu creio que a Irmandade entendeu, e isso é uma benção. Se algum não quiser tomar Santa Ceia, fica na tua responsabilidade. A igreja ofereceu. A igreja trouxe com toda a explicação, com toda a educação, com todo o jeito, o melhor possível. Se a pessoa não quer, problema seu. Se é do ministério, não tomando Santa Ceia, não pode atender culto que não está na comunhão com a Irmandade. Se é músico, mesma coisa. Se é ancião, não pode atender batismo nem culto. Está fora da comunhão. Como é que pode ser de uma entidade e da parte principal, aquela que exerce o conselho, ele dizer eu sou contra? Se você é contra, deixa a entidade. Deixa de ser o teu cargo. É fácil. Não quer? O dia que o irmão entender que o irmão deve tomar Santa Ceia, você volta. Nós servimos a Santa Ceia. Não somos radicais. Aquele tempo ficou para pensamento, ficou para conscientização, então a pessoa vem e participa. Tudo é suave, ninguém joga ninguém fora. Quem joga alguém fora é a própria pessoa. Lembrem disso. Tudo que se algum diz, o ministério cortou meu marido, o ministério não tirou o teu marido. Os atos do teu marido é que não pôde ficar mais na obra. Os atos do músico é que não permite mais ele ser músico. E para isso tem um conselho dos anciãos mais antigos, que hoje não é um só, é um conselho de 200. Nós reunimos em São Paulo em 400 anciãos dos mais velhos. E ali tomamos conselho do que se deve fazer sobre isso e sobre aquilo. Decidimos o que é de melhor, o que é mais puro, o que é mais suave, o que é melhor para a querida Irmandade. Mas sempre tem algum que é do contra. O que nós vamos fazer com esse do contra? Deixa ele quieto, deixa ele amuado. O dia que parar de ser amuado, ele vem, como minha mãe fazia. Eu ficava brabinho, meus irmãos ficavam brabinhos, então eu não vou jantar hoje. A mãe falava, não tem problema, hora que passar a tua raiva, você vem. Mas não ia lá agradar, não. Vem comer, filhinho, passar a mão na cabeça. Fica aí, hora que você não passar a tua raiva, você vem. Eu não vou dormir hoje, fica aí, dorme para fora. Minha mãe ensinou assim, e criou 7 filhos direitinho. Amuou, desamua. Ficou nervoso, desnerva-se. É isso. E assim é a mesma coisa aqui. Você está irado, está contrariado, fica aí. A hora que passar raiva, você volta. Não é isso? Porque 5 mil, 10 mil, tudo aceita. Só ele é o descobridor da América. Não existe isso, irmão. Irmão, nós temos que ser sujeito aos que estão avante, aos que estão na frente, aos homens de mais experiência, de mais responsabilidade, para nós andarmos todos juntos. Então essa parte da Santa Ceia, eu creio que já está pronto, já está falado. Outra coisa que eu ia falar,
Me sumiu da Santa Ceia, falei. Mas tinha mais um assunto. Na hora que Deus me fizer lembrar, passarei para a Irmandade. Então, queridos irmãos, as coisas na obra de Deus têm andado muito bem. Muito bem, os irmãos podem ver tudo que Deus tem preparado ultimamente. Só foi abertura, só foi coisas leves para a Irmandade. Tudo trazendo numa leveza para o povo poder servir a Deus. Então, nesse intuito é que Deus tem abençoado grandemente. E também agora, irmão, com essa pandemia que parou um pouco os cultos, irmão, Deus abriu uma porta muito maior ainda, de ter o culto pelo sistema online. Agora, os cultos são ministrados às quarta-feiras, às 15 horas, e são ministrados aos domingos, às 10 horas. Para que esse culto? Algum diz, eu não creio porque antes nós era contra a televisão. E agora? Agora você pode ver no celular, você pode ver na televisão. Você falava que aquilo era do maligno, e agora? O que está passando lá? Não era um radicalismo lá atrás? A pessoa quer falar de uma coisa, diz, isso é do maligno. É do maligno quem pega as coisas do maligno. Você vai no supermercado, ali tem soda, ali tem veneno para rato, ali tem tudo. O que você pega? A maisena, o óleo, o arrozinho, o feijão, o tempero. O carrinho está na tua frente e a mercadoria também está na tua frente. O que você carrega? Carrega veneno para casa? Não, pega só o que é bom para a família. A televisão, mesma coisa. Lá tem tudo o que quer. Quem quer pegar coisa mal, pega. Quem quer pegar uma notícia, uma informação, pega. Depende só de uma coisa, da cabeça de quem liga. Quer ver outra coisa? É bom explicar isso. Outra coisa que é necessário. Os irmãos vê, os aviões hoje, não é uma benção para nós? Os que estão se servindo da aviação para ir cá, lá, é uma benção. Hoje os empresários, para ganhar tempo, têm até os seus aviões pequenos, jatos, os outros menores, para se locomover de um lado para o outro para ganhar tempo. Não é uma benção? Para ele o dia de 12 horas vira 18, 19, porque o tempo que ele ia parar na estrada com o carro, ele chegou no local, decidiu, mudou para outro lugar. Está andando, a vida está andando, está gerando emprego, está levando bem, salvando vida. Pega órgão daqui, põe dentro de um isopor e leva para São Paulo no Hospital da Clínica para fazer transplante e dar vida para alguém. Vem de lá para cá, vai daqui para lá, e vai o médico e vai o órgão. É o avião. Mas o avião, ele não matou na Segunda Guerra, no ano de 44 para 45, não exterminou duas cidades, Nagasaki e Hiroshima, no Japão, que exterminou quase com o Japão? Não foi uma arma de guerra? Foi. Para quem quer arma de guerra, ele é arma de guerra. Para quem quer para meios pacíficos, ele é pacífico. Vamos explicar outras coisas? Vamos falar de droga. A droga, a cocaína, os outros males que tem aí, que eu não sei quantas drogas tem. Mas vamos falar da cocaína, que é muito conhecida, e outros aí, outros males que tem, heroína e outros bichos também. Acontece o quê? Quem é que se acaba com as drogas? Aquele que usa para os fins danosos. Quem quer usar uma droga para acabar com a sua vida, ele se acaba. Ele põe demais, põe menos, fica viciado, perde todo o controle, perde a mente, deixa de ser aquela pessoa serena e controlada. Por quê? Dosou-se acima e não é aquilo que ele precisava. Não é isso? Porque ele se automedicou, se dosou. Mas a cocaína e outras drogas que existem, os irmãos querem ver uma coisa? Deve ter alguém aí da área de medicina, sabe? Para fazer uma anestesia,
Para compor uma anestesia, o médico passa o cliente, o paciente na balança, vê o peso dele e depois vai para o sistema de anestesiologia e vai lá e pelo peso ele controla. Põe tanto disso, põe tanto disso, põe aquilo. 3 drogas, uma para dormir, a outra para tirar dor, a outra para ficar inerte. A droga é usada para bens pacíficos e para necessário da saúde. Não é tudo que está aí é ruim. O que é ruim é a cabeça. Entendeu? Os médicos dão uma dose lá, a pessoa fica 5 horas inerte, não tem uma dor. Dá outra dose para ficar 2 horas, é uma cirurgia mais rápida. O outro para meia hora. O dentista põe para 10 minutos. Tudo certinho. Olha que maravilha. Quem é que estraga? É o ser humano. É a falta de conhecimento. Deu para entender, querida irmandade? Todas as coisas são boas, sabendo usar. Quem não sabe usar, até a água mata, que morre afogado também. Então eu creio que estas coisas são necessárias passar para a nossa querida irmandade, num dia como esse, que tem uma grande população aqui, ouvindo esses conselhos. Então tudo, irmão, não é naquele radicalismo que no passado tinha. As coisas hoje se evoluíram, o conhecimento nas pessoas melhoraram. Os filhos hoje estão ensinando os pais, os jovens estão saindo para a medicina, trazendo conhecimento para dentro de casa, outros jovens trazendo conhecimento de direito, o outro também de juízo, e também para serem juízes, tudo trazendo conhecimento para dentro de casa. E nós, irmão, ainda falando certas coisas incabíveis. Então é hora de nós, irmãos, chegarmos ao inteiro conhecimento, para não errarmos na graça de Deus. Tá certo? Então, queridos irmãos, o Senhor preparou, voltando ao assunto da ordenação, o Senhor preparou irmãos para o ministério de ancião, e que é necessário Deus preparar anciãos na obra. Também junto nessa função, temos também os cooperadores, que vêm servindo a Deus. Alguns vêm servindo a Deus como cooperador de jovens, outro como cooperador, outro até como porteiro. Depois Deus prepara algum da porta até para ser ancião, ou algum dentro dos músicos também para ser ancião, outro também de outras funções da administração para ser ancião, para ser cooperador. Tudo isso é preparação. E outra coisa que informamos à Irmandade, que na obra de Deus não tem carreira ministerial. Não é porque é cooperador de jovem, amanhã ele tem que ser ou precisa ser cooperador. Não existe essa sequência, carreira ministerial. Não é porque é diácono, amanhã poderá ser ancião. Não é porque é cooperador, amanhã precisa ser ancião. Há muitos que Deus chama para cooperador e fica como cooperador a vida inteira. Há outros que Deus chama para cooperador de jovem e serve a Deus por longos anos como cooperador de jovem. E às vezes deixa essa vida até sendo cooperador de jovens. E outros Deus chama para diácono, não é porque é diácono tem que ganhar uma posição como ancião. Há irmãos que não podem sair do ministério de diácono. Por quê? Ele é o braço que trabalha, ele é o homem que tem luz, ele é o homem que conhece a irmandade, ele sozinho toca uma região, ele sozinho serve todo mundo, e todo mundo lhe obedece porque tem luz de Deus. Algum que é administrador,
e não devem sair de administrador, porque ele na função, na administração, ele olha pelo patrimônio, ele olha para todo o bem da obra de Deus e não para nada, as coisas na mão dele fluem com qualidade, e a igreja não toma prejuízo, a igreja não é multada, a igreja não é penalizada em nada, pela cabeça, pela luz que está naquele irmão. Tirar ele dali para pôr de cooperador é um prejuízo, tirar ele dali para pôr para diácono é outro prejuízo. Há irmãos que o Senhor chamou para um determinado ministério e o Senhor não permite que ele seja tirado dali, porque naquela função o Senhor o preparou. Entenderam, queridos irmãos? E assim é na obra de Deus. Não existe então, como vinha falando aos irmãos, a sequência de alguém hoje ser uma coisa e amanhã seguir uma carreira ministerial. Não existe carreira ministerial. O que existe na obra de Deus é a possibilidade de todos um dia galgar uma posição no ministério, seja o filho do fulano de tal, que é o mais ricão da cidade, ou que é o antigão da cidade, ou que aquele ali é o que manda em tudo. O filho teu não pode ser apresentado por ti para o ministério. Quem tem que apresentar é outro, não é o pai, não é o sogro, não é a sogra, não é a mulher. Aqui tem que ter liberdade para o ministério o filho da viúva, o menino da periferia, os jovens. Todos têm qualidade e todos têm possibilidade. Não é porque o pai é cancã e é o chefão de lá, ele tem que apresentar o filho dele. E essa coisa de ficar apresentando família é dor de cabeça. Apresenta o teu filho, ele apronta, respinga em você. Põe o teu neto, ele apronta, quem é? O filho do fulano. Ele não é conhecido, mas o velhão é conhecido. Entenderam? Então, esta coisa de apresentar parente é fria. Deu para entender agora? Num linguajar bem arrumado? É fria. Eu já contei, um dia o Senhor me deu agora esses dias. Quem apresenta parente, nós vimos na obra de Deus e estamos vendo. Quem apresenta parente, às vezes ele mesmo não apresenta, mas ele trabalha o outro. Apresenta o meu filho, que depois eu apresento o teu. Isso é obra maligna. Ninguém trata com ninguém para ter cobertura de um e de outro. Quem tem dom de Deus vai. Quem não tem dom de Deus pode até vir enganado, mas que vai sofrer e que não vai parar no ministério, isso é certeza. Os irmãos sabem que todo parto, com licença as irmãs, todo parto tem a sua dor e tem o seu sofrimento, todos. Mas quem um pai, uma família que quer fazer nascer no ministério alguém da sua família, é como um parto. Você vai ter as dores do parto. Como seria? Depois que aquele rapaz ou aquele jovem, ou aquele filho ou aquele neto está no ministério, ele apronta. Você vai ter a dor do parto. Você não fez nascer? Agora você precisa cuidar. Ele está dando problema, vai cuidar. Senão respinga em ti. Senão quem vai de água abaixo é o teu nome. Senhor Jesus, ou melhor, Paulo escreveu a Timóteo dizendo: não participe dos pecados alheios, conserva-te primeiramente puro, e não imponha, e não imponha precipitada a mão sobre alguém para ordenar algum ministério. Não participe dos pecados alheios, conserva-te puro. Você quer apresentar o teu filho, vem falar comigo, eu não estou nessa parte. Irmão, você apresenta muito amigo meu, aquele menino meu, você quer que eu apresente? Eu não vou tomar parte nisso aí.
Você quer apresentar? Apresenta. Vai com outro, foi com outro, apresenta uma coisa que Deus não quis, ou que Deus não quer. E a pessoa começa a trabalhar na obra. O que acontece? Não tem dom. Marca isso aí que vocês vão encontrar. Está na obra. Não tem dom, não tem virtude, não é humilde, não tem o que fazer, não tem o que pregar, culto que ele atende é vazio, não aparece milagre, não vê as obras de Deus. Tem, é só pôr. Põe um encarregado de orquestra que não entende de música e que não tem amor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Põe um diácono, é a mesma coisa. Não tem amor, não tem caridade. Por quê? Foi o dedo do homem. Nessa obra, quem não nasce por Deus, sofre. Por que sofre? Um instantinho, irmão, que está glorificando aí. Quem não é apresentado por Deus sofre. Primeiro, a família não está preparada. A esposa não queria. A esposa quer andar toda bonitinha e não quer suportar o peso do ministério do marido. Eu que não vou ficar nisso só porque você é ancião. Eu que não vou suportar isso só porque você tem ministério. Ministério é teu. E não sai com ele nas costas e joga lá na calçada. Por quê? A família não está preparada. Mas quando a família está preparada, a esposa diz: sirva a Deus. Não se preocupe comigo que eu estou aqui cuidando das crianças. Pode ir. Enquanto Deus te der a missão, vai e fique lá. A minha esposa, hoje eu estou aqui. Ela está lá em Belém do Pará. Ela foi embora. Acho que foi quinta-feira. Ela foi com um grupo de irmãs e mocidade, umas 50 mocidades. Atendeu os pobres lá em Belém do Pará. E pronto. Eu perguntei, falei, quando é que você vai voltar? Ela falou, acho que terça-feira. E você? Mas nós nem falamos que dia nós vamos voltar? Nem falamos, tá assim. O dia que voltar, voltou. O dia que não voltar, não voltou. Está tudo arrumado, está tudo combinado. Ela fala, para mim, você tem que mudar para São Paulo porque aqui é a tua responsabilidade. Ela manda eu largar do meu lugar e ir servir a Deus, que ela vem atrás. Vocês estão vendo? Então é Deus. E quando eu fui colocado, eu não queria ser ancião. Eu não queria ser ancião. Pronto. É isso aí. Quando Deus prepara, é isso. Hoje eu viajo para cá, viajo para lá, eu vou para a Europa, eu fui para a Europa, fiquei 54 dias servindo a Deus por lá, Quando eu voltei, já voltou. Você, não, podia ter ficado mais. Você acha que é amor? Eu não sei se é amor, se é desprezo, o que é, mas é por aí. Entendeu? Então, essa é a coisa. É que Deus prepara. Tudo está muito bom. Ela cuida das coisinhas dela, eu cuido das minhas coisas. E ela diz, vai servir a Deus. Então, irmão, quando as coisas é por Deus, tudo se encaixa, tudo vai bem. Agora, quando não é por Deus, tem irmãos que estão no ministério, mas estão amargurados. Não tem prazer no ministério, não tem alegria no ministério. Não foi colocado pela guia de Deus. Alguém que achou bom, alguém que achou que daria certo. Mas cadê? O ministério tem que ser acompanhado dos frutos, dos milagres e da irmandade e do amor da irmandade. E amando a irmandade. Se tiver que sofrer pela irmandade, sofra, mas não faça a irmandade sofrer. Então, esses irmãos que vão ser ordenados hoje, que é esses irmãos aqui, que é o irmão Jackson Gonçalves, Daniel Júlio dos Santos, Osmar Marques Lobato, Leonardo Barbosa Gomes e Oswaldo Gonçalves e Renilson Sampaio. Esses 2, 4, 6 é para o ministério de ancião. E o irmão Wellington Souza Ribas Bezerra
para diácono aqui em Montes Claros, no Santo Antônio. E o irmão André Marinho de Castro para diácono em Montes Claros, na Vila Atlântida. Esses são os 8 irmãos que o Senhor prepara para serem ordenados hoje. Então, irmão, é uma ordenação em conjunto. Vamos ordenar primeiro os 6 irmãos para o ministério de ancião e depois em seguida os outros 2, mas tudo ajoelhado numa mesma oração. Vamos fazer a oração apresentando e ordenando eles. Depois então faremos uma oração para servir para a benção de todos no ministério, dos 6 anciãos e dos 2 diáconos. Numa oração só e numa joelhada só, estando de joelho, oraremos e ordenaremos esses caros irmãos. Então a Irmandade que recebem esses irmãos, aqui quem recebe esse irmão Jackson Gonçalves, ali para o Jardim Independência, a Irmandade ama esses irmãos. Não sei se ele era cooperador ou não, agora o Senhor preparou ele para ancião, e que seja amado da Irmandade. E também o irmão Daniel Júlio Santos Gomes, também para o Alto do São João, nesta igreja também, a Irmandade receba ele com alegria. Ele também fará de tudo, e os servos farão de tudo para poder agradar a Irmandade. Depois falaremos disso ainda. E o irmão Osmar Marques Lobato para ancião, na congregação de Delfino Magalhães. E o irmão Leonardo Barbosa Gomes para o Jardim Brasil. E o irmão Oswaldo Gonçalves de Mato para o Jardim Eldorado. E o irmão Denilson Sampaio de Araújo para o Jardim Primavera. E ainda os 2 diáconos que são o irmão Wellington para o Santo Antônio e o irmão André Marinho de Castro para a Vila Atlântida. Esses irmãos, eles vêm para o ministério não porque eles se candidataram, é Deus que escolheu. Deus os escolheu. Uma vez que o irmão foi escolhido por Deus, a escolha dos irmãos é de Deus. Não tem por que os irmãos serem irmãos desanimados ou receber o ministério sem um carinho, sem um amor e sem um fervor. É Deus que te escolheu. Se o Senhor escolheu os irmãos, Deus mesmo dará força aos irmãos de serem fiéis. Se falta dom ao irmão, pede que ele te dá. Se falta força, pede que ele te dá. Se falta expressão na palavra, iluminação na palavra, a palavra da ciência, da sabedoria, o próprio Senhor vos dará. É a oração, o servo que busca servir a Deus no seu ministério, ele deve ser apegado à oração. Deve orar, pedir, clamar, buscar a Deus. Todo aquele que busca e bate na porta do céu se abre. Os que querem dom busca. Devemos ter prazer em buscar a Deus em oração para receber os dons. Quem quer dom de Deus, aprenda a orar, aprenda a buscar, aprenda a pedir, aprenda a ser humilde. E para Deus ninguém impõe nada. De dizer, tu me deste, agora tu tem que me dar. Tu me tiveste misericórdia de mim e me colocou nesse ministério. Agora eu estou aqui um homem fraco, sem força, sem condição. Cadê a minha luz? Cadê a minha porção? Me ajuda. E eu não pedi, tu que me deu. Reforça tuas virtudes na minha vida com misericórdia, assim como o Cristo pediu a Deus: se tu queres, passa de mim este cálice. Em tudo seja feita a tua vontade, tudo com humildade. A Deus ninguém deve chegar impondo, a Deus todos devem chegar reconhecendo a sua miséria e a sua necessidade diante de Deus. Quem busca misericórdia encontrará. Tanto assim também o diácono, que deve pedir a Deus para o Senhor lhe mostrar aonde está o verdadeiro necessitado, aonde está o pobrezinho da obra de Deus.
que os irmãos não sejam guiados pelos olhos, mas pela guia do Espírito Santo. Porque alguém pode ver um enfermo, mas o diácono tem que ver com outros olhos, tem que ver com os olhos do Espírito, sabendo que Deus está confirmando ou não aquele irmão para ser atendido. Que nem todos que parecem pobres são pobres, e nem todos que pedem é o que necessita, mas o que pede para Deus, ele pede em silêncio. Ele pede em silêncio, crendo que o diácono vai ser guiado por Deus e a sua necessidade vai ser atendida. Entendeu? Essa é a obra da piedade. Ora, algum que se busca só ouvir de um e de outro para atender a irmandade, irmão, busquemos a Deus para que Deus mostre para nós o verdadeiro necessitado. Então, vamos pedir para vir à frente aqui os irmãos. O irmão Jackson pode vir, por favor.